Sejam todos bem-vindos aqui ao canal do Rodolfo Floreto. Eu tô vendo na mídia, em alguns parlamentares, algumas figuras públicas ou candidatos ao parlamento, falando muita coisa sobre uma eventual ação da Força Delta, iniciando operações de espionagem, de busca e coisas do gênero aqui no Brasil, principalmente na costa brasileira, através de navios. E são veículos que eu reputo uma reputação bem alta, pessoas que realmente eu admiro bastante. Mas assim, muitas vezes quando as pessoas falam de temas que não têm um domínio, ou pelo menos não têm um conhecimento um pouco maior de como funciona, como opera, como é o caso das forças especiais, que está sempre muito envolvido num certo misticismo, está sempre muito envolvido num certo glamour, assim, quando você vê filmes de Hollywood, séries e tudo mais, o pessoal às vezes confunde um pouco e passa uma informação é, que até mesmo por uma questão de boa fé, você pode achar que, nossa, tá acontecendo alguma coisa, vai acontecer algo em breve, 72 horas e não sei o que, e a coisa não funciona bem assim, tá, gente? Eu mesmo, no Twitter, quando vem a notícia da classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas pelos Estados Unidos, eu fiquei muito feliz, até falando sobre a possibilidade realmente de você ter ações especiais da Força Delta, ou do Devil Groot, qualquer outro nível de ação desses tiers mais elevados de forças especiais americanas. Mas eu sempre deixei muito claro que esse tipo de ação é um tipo de ação que demora. Tanto que da classificação do cartel de Los Solis, né, na Venezuela, até a captura do Maduro, levaram-se basicamente aí quase 10 anos, né, para você poder ter essa ação efetiva da Força Delta para poder ir lá e capturar o Nicolás Maduro. E houve todo um processo, toda uma escalada dessa ação que começa na parte da investigação, da tomada de consciência do Congresso americano, principalmente, e que vai se expandindo com ações do governo, e aí você coloca preço por captura, por informações. Você começa a ter todo um processo, toda uma escalada, toda uma elevação de níveis até você chegar efetivamente ao uso de forças especiais para poder retirar um inimigo dos Estados Unidos, né, do seu território de conforto para ele poder responder à justiça dos Estados Unidos, né? Então, a ideia da ação de uma força especial desse nível não é basicamente você eliminar um alvo, é você levar esse alvo para que as consequências da justiça sobre ele possam ser efetivadas. Que é o caso, por exemplo, que aconteceu com Saddam Hussein. Saddam Hussein ele não foi morto pela Força Delta quando ele foi capturado. Ele simplesmente foi capturado e foi levado para os tribunais iraquianos da época, que ali sim condenaram ele ao enforcamento. Tá? O que aconteceu com Bin Laden, por exemplo, na ação do Dev Gru, né, do SEAL Team 6, foi que ele precisou ser abatido porque o Bin Laden reagiu. Ele tinha uma arma na mão, estava apontando. Eu não me lembro agora exatamente se ele chegou a atirar ou não, mas o fato dele ter uma arma e apontar para os operadores já é uma questão mesmo de segurança e vida dos próprios operadores que foram lá. Então a ideia nunca foi matar o Bin Laden. A ideia sempre foi capturá-lo para levá-lo à justiça. Em outras ocasiões, por exemplo, você tem, por uma questão de oportunidade, né, por uma questão de você livrar o mundo de um mal muito maior, você tem sim a eliminação. Né? Você vê o líder do ISIS, por exemplo, que foi eliminado por um Tomahawk. Né? Israel eliminando os líderes do Hamas, Hezbollah e por aí vai. Então, isso são coisas muito situacionais. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu acho muito difícil que a Força Delta esteja fazendo qualquer coisa nesse momento em relação ao Brasil, em relação ao território brasileiro. Eu acho praticamente impossível. Pela própria natureza da Força Delta, pela própria natureza das forças de Tier 1.
tá? Eu tenho aqui um materialzinho que eu vou postar para vocês, coisa rápida, para que a gente possa entender mais ou menos como é que funciona a estrutura das forças especiais dos Estados Unidos. Por que isso é importante? Para que vocês saibam onde que a Força Delta atuaria, como ela atuaria, sob quem ela atuaria e quando é o momento correto de você cogitar a aplicar esse tipo de unidade especial na ação efetiva dentro de um território inimigo, dentro de um território de ação ativa, que ali esteja um alvo, né, do exército americano. Isso é uma coisa também importante para a gente poder saber, por exemplo, que dificilmente uma Força Delta estaria no mar fazendo patrulha oceânica, porque ela é uma força especial do exército e não da marinha. Então, eu acho que assim, há algumas confusões que o pessoal faz que vai muito também no entendimento do que é uma força especial, né? E muito no entendimento quais são as aplicabilidades e como é que é distribuída as forças especiais nos Estados Unidos, tá? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que ver aqui é o seguinte, cara, é que nos Estados Unidos da América, a divisão que eu tô apresentando para vocês aqui é como que os Estados Unidos da América eles entendem as forças especiais, tá? As forças especiais nos Estados Unidos, elas são divididas basicamente em 3 camadas, né? Em 3 tiers que a gente fala, né? E todas essas camadas estão subordinadas ao que a gente chama do Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos, o SOCOM, ou SOFCOM, né? Que é o destacamento específico, né? Onde todas as forças que são consideradas especiais nos Estados Unidos estão subordinadas a um comando estratégico que foi criado justamente depois de uma operação que fracassou nos anos 80, da retirada de membros de americanos da embaixada do Irã. Houve muita falha, muito ruído de comunicação, muitas estratégias de doutrinas militares bem isoladas que fez com que os Estados Unidos decidissem que, no caso de forças especiais, seria melhor você ter um comando estratégico unificado, apesar de você ainda manter as características individuais de cada força especial para cada unidade que ali é aplicada, tá? Então, para que vocês entendam, mais ou menos, antes da gente passar para essa explicação rápida que vai ser importante para vocês entenderem, vamos entender o que é uma força especial. Acho que isso, né, há um entendimento que precisa ser feito, né? Forças especiais são forças que executam operações, que executam ações que não são convencionais a uma força militar que a gente chama de ordinária. Então, por exemplo, você tem lá o exército, né, trazendo aqui para a realidade do Brasil. Você tem o exército brasileiro, você tem a marinha, você tem a força aérea, que são os 3 ramos do exército brasileiro, tá? Então, o exército ocupa os 3 ramos das forças armadas brasileiras, né? O exército ocupa o ramo terrestre, ou seja, todas as operações que envolvem o território, né, propriamente dito do Brasil, em termos continentais ou na estrutura mesmo na terra, por assim dizer. A Marinha, que vai cuidar da extensão territorial dos mares do Brasil e dos rios, né, dos ambientes aquáticos, por assim dizer. E a Força Aérea, que vai cuidar do nosso espaço aéreo, né, a dominância dos ares do Brasil, né. Nos Estados Unidos, você tem 6 ramos de forças armadas. Você tem o Exército, que cuida da força terrestre, a Marinha dos Estados Unidos, a Navy, que cuida dos mares, a US Air Force, que é a força aérea que cuida também do espaço aéreo, mas você também tem, de maneira destacada, os Marines, que são os fuzileiros, mais ou menos, o pessoal fala muito que são os fuzileiros navais, não é bem assim, porque os Marines eles têm outras competências, mas normalmente essas competências envolvem ações de progressão e ações mais de projeção de poder
terrestre. Então, por exemplo, você tem uma operação que você precisa fazer um desembarque, você precisa projetar de maneira mais efetiva uma ocupação, né? Você podia garantir, que a gente fala de uma cabeça de ponte, você entrar com um contingente para fazer garantia ali de um espaço territorial para que aquele espaço possa ser livre para as outras forças poderem chegar, mandar equipamento, etc. Então, essa força mais assim direta, os Estados Unidos têm nos Marines o seu ramo propriamente dito. Você tem um quinto ramo que é a guarda costeira. A guarda costeira americana ela é um ramo equivalente ao exército, a marinha, a aeronáutica e os fuzileiros, os Marines dos Estados Unidos, que eles são responsáveis por fazer a guarda e salva-vida de toda a costa dos Estados Unidos, fazendo a garantia de uma patrulha de segurança naval para embarcações, principalmente mercantis, tá? Se tem um afundamento, se tem um encalhe, se tem algum acidente, principalmente você vai ver muito eles agindo no Mar de Bering ou ali no Havaí. Você tem centros da Guarda Costeira Americana muito fortes, tanto no Havaí quanto no Mar de Bering, por causa da circunstância local das embarcações americanas que trafegam nesses locais onde você tem muitas ondas, tem muitos problemas. E agora, recentemente, foi criado o sexto ramo, que é a Força Espacial, que cuida dos interesses americanos em órbita baixa, como satélites, investidas por exemplo, mísseis estratosféricos ou coisas que podem afetar as telecomunicações ou mesmo os ambientes digitais dos Estados Unidos fora da órbita terrestre. Então, você tem esses seis ramos na América, e lá cada ramo é responsável por uma determinado tipo de execução de ações ordinárias, ou seja, é, o, o exército americano ele tem ações quando ele está num conflito, ele segue toda uma doutrina militar de divisão de pelotão, de contingente, de emprego de armamento, quando eles vão usar um tanque, quando eles vão usar um obuseiro, quando eles vão usar uma bateria de míssil e por aí vai. Então eles têm todo um planejamento regular. Nós vamos tomar determinada posição. Então você tem toda uma ação que você vai coordenar, desde o comando central até os esquadrões, né, que são as menores unidades do exército americano, e seguindo uma ordem de comando muito fixa, muito rígida, para que as ações possam ter efetividade dentro de um ramo ordinário, ou seja, são ordens que você sabe que vai acontecer, que tem previsibilidade, que tem um método, tem toda uma doutrina militar, né, que a gente chama, que é justamente aquelas doutrinas relativas ao como eu faço alguma coisa naquele ambiente. Então, essas ações ordinárias, né, são as ações convencionais, ou seja, é tudo que um exército faz de maneira habitual. Porém, existem situações específicas em que, por causa de questões de uma cadeia de comando muito complexa, por causa da possibilidade de informações vazarem, por causa de situações onde você precisa ter uma ação rápida, porque é uma oportunidade que você vai ter, que você descobre que um determinado carregamento está indo do ponto A para um ponto B, um general está indo de um ponto A para um ponto D, porque ele precisa ser eliminado, ele precisa ser capturado para poder buscar as informações que ele tem. Você disponibilizar um contingente de maneira convencional não é viável. Por quê? Porque aí você precisa mandar um requerimento para poder ter acesso às informações. Aí, com acesso às informações, você vai ter que ser obrigado a fazer um planejamento. Esse planejamento tem que ser aprovado pelo capitão, pelo major, pelo tenente-coronel, pelo coronel, pelo chefe do comando do regimento, pelo general. Então, você tem uma escala muito grande. Aí, esses caras vão dando aprovações. Então, quando você vai ver, uma ação que era para ser tomada num dia X, a aprovação dela vai chegar daqui a 7, 8 dias depois. Isso eu tô falando dos Estados Unidos, tá? Como é que você sabe disso, Adolfo? Porque você tem relatos desse tipo de coisa na guerra, tá?
E também no exército britânico, no exército russo, qualquer exército você é obrigado a ter todo esse planejamento estratégico, essa cadeia de comunicação. E muitas vezes, algumas coisas você não pode se dar ao luxo de perder esse tempo, tá? Por isso é que você tem o que nós chamamos das ações que correm por fora desse trâmite, que já tem que uma pré-autorização do comando quando você tem essas oportunidades de você correr, de você queimar algumas etapas. Seja com contato direto com o comando central, seja com unidades que já estão previamente colocadas em pontos para poder agilizar a execução de determinadas ordens, seja unidades que já são treinadas para fazer aquele tipo de ação específica, isso aqui é muito importante. Ou seja, quando você começa a ter ações que precisam ser executadas fora da ordem, ou seja, fora dos meios ordinários, é aí que você tem então as ações que são consideradas especiais. O que é uma ação especial? É simplesmente uma ação que corre fora dos meios convencionais. Ela precisa ser executada por uma série de motivos por fora desse ambiente de ações especiais ou de ações ordinárias que o exército precisa, tá? Então, essa capacidade de você ter que mover unidades para essas ações pontuais, isso se criou a necessidade então de você fazer forças especiais. Ou, melhor dizendo, operações especiais. Porque as operações especiais elas precedem as forças especiais. As operações especiais eram operações pontuais que vão surgir ali nos tempos modernos, mais ou menos por volta da Segunda Guerra Mundial, né? Onde a Inglaterra ela criou o SAS, o Serviço de Ações Especiais, né? Que era um serviço para poder executar esse tipo de ação que era muito mais arriscado, era muito mais valiosa e que precisava correr fora dos trâmites ordinários do exército britânico. Então, a partir daí, foram criados diversos pelotões de operações especiais. Aqui no Brasil, que foi conhecido muito como PELOPS, né? Ou seja, o PELOPS, na verdade, são pelotões, ou seja, dentro das forças convencionais, você tinha pelotões específicos capazes de realizar operações especiais fora daqueles trâmites mais ordinários, onde você precisa de permissão disso, daquilo, coisa assim, tá? Pois bem, os Estados Unidos eles criaram a OSS, né, que foi uma agência de inteligência, e junto com ela veio também o primeiro comando de operações especiais, né, que primeiro vai nascer com os paraquedistas do exército americano, né, o pessoal lá do SAR, que eles chamam, e que depois veio a ser conhecidos como as forças, isso já ali na Guerra da Coreia, começa isso efetivamente na Guerra da Coreia, mas vai se especializar muito no Vietnã. Os Estados Unidos entendem que as operações especiais integradas ou simultâneas ao uso da força convencional para poder principalmente desestabilizar o inimigo nas posições estratégicas era algo fundamental para o ganho de objetivos militares. Então, por exemplo, você mover uma tropa com um tanque, com blindado, com cento e poucos homens, cara, é muito fácil de você identificar. Qualquer reconhecimento, somente reconhecimento aéreo, é muito fácil você ver aquele contingente vindo. Agora, se você tem um pelotão com 10, 15 pessoas, divididos em 2, 3 grupos, cada um ali com 5, 6 pessoas, escondido à noite, instalando bombas, instalando explosivos numa ponte, e você quebrar essa ponte para impedir o avanço de suprimentos na linha do inimigo, é muito mais eficiente do que você fazer isso através de bombardeio, coisa assim,
que é fácil o inimigo identificar as posições onde estão vindo aquilo, né? Então, pensando nisso, se criou então o primeiro destacamento de forças especiais, que é os famosos Green Berets, né? Os Green Berets, eles foram as primeiras unidades de forças especiais que tiveram a sua função fixa e a especialização em realizar ações de forças especiais como como se fossem regulares, por assim dizer. Entendeu? Ou seja, como se eles fossem treinados em atividades especiais, sendo que isso é a atividade regular deles, né? Eles não foram os primeiros, os primeiros foram os comandos de SAS, né? Em muitos lugares você tinha as operações de comandos, só que até esse momento ainda não eram forças especiais, ainda eram pelotões de operações especiais até esse momento, mas a partir do momento que a SAS, as Forças Especiais Americanas, foram criadas, outras nações do mundo seguiram esse modelo. Por causa da Rússia, com os Spetsnaz, Israel e outros mais. Pois bem, o tempo passa e aí você começa a ter outros tipos de combate. Que é o combate, por exemplo, com antiterrorismo. Você começa a ter ações que não se resumem apenas ao campo militar. Tá? Essas ações que não se resumem ao campo militar, elas começaram a encontrar nas forças especiais uma certa dificuldade para você obter uma resposta. Por quê? Porque as forças especiais elas estavam muito focadas em ações no campo de guerra, numa guerra convencional. Mas apesar de você fazer coisas não convencionais, mas o tipo de guerra onde elas eram empregadas era uma guerra, um exército contra o outro, tal. É uma coisa muito bem definida, tá? Com o surgimento do que a gente chama de operações irregulares, e aí você tem grupos como o EIRA, o ETA, o próprio Al-Qaeda, o radicalismo islâmico e por assim dizer, você então começa a ter uma necessidade de ter aplicação de ações especiais focadas no âmbito civil. Por quê? Porque eram grupos paramilitares formados pela KGB na maioria das vezes, ou uma grande influência, que precisavam ser combatidos, porém eles não tinham uma característica de um exército formal. Era uma característica muito mais de exército de guerrilha. Tá? E por mais que dentro das forças especiais você tivesse treinamento de guerrilha, ou contra-guerrilha, ou coisa assim, você não tinha o elemento da ação na população civil, na ação conjunta com a população civil, ou seja, o seu campo de batalha ser uma população civil. Isso não existia até então. E foi pensando nisso em que os Estados Unidos, né, que foi a primeira nação a criar esse tipo de divisão, ele entendeu que seria melhor e mais efetivo no combate contra terrorista dividir as suas forças especiais em níveis de especialização, onde você vai ter aquele nível operacional focado em combate, em guerra comum, né, guerra até então como era, um exército contra outro exército, e esse nível fosse escalando também para a ação contra grupos insurgentes. Por que essa divisão é importante? Para vocês entenderem. Porque a Força Delta ela está inserida em um desses pontos, que a gente vai ver daqui a pouco. E esse tipo de ação é muito interessante porque ao mesmo tempo que você tem essa divisão em camadas, você tem algumas unidades de força especial que são meio que transversais. Quais são essas unidades que normalmente são transversais? As unidades de inteligência, que é o que que a gente presume que você precisa fazer a coleta de informações antes das ações efetivas, né? Então, falando rápido aqui sobre como é que os Estados Unidos dividiram essas camadas, vamos dizer assim, de emprego. Você tem um tier mais assim, mas não vou dizer que é um tier mais baixo, porque, gente, isso também é importante, galera. Não é porque o cara é um tier 3, eu tenho um tier 1, que o cara é muito, muito acima. De fato, quanto mais elevado o tier, mais
especializada é a unidade. E como ela é mais especializada, obviamente ela vai ter mais recursos, mais tecnologia, mais capacidade, mais treinamento. Mas, em compensação, elas têm um emprego mais limitado. Ou seja, um cara de Tier 3 ele pode ter a ação dele empregada em diversos ambientes, em diversas situações diferentes, enquanto que um cara de um Tier mais elevado, um Tier 1 da vida, ele vai ter uma ação muito mais focada, muito mais precisa para um determinado tipo de tarefa que tem que ser feita, tá? Então, vamos dizer assim, é muito mais uma questão de generalidade para uma questão de especialização, tá? Do que propriamente de qualidade. Tem muito cara do Tier 3, do Tier 2 que tem muito mais competência do que alguns caras do Tier 1. Isso é fato, tá? Tanto que às vezes você não é difícil você ter trocas, não é difícil você ter uma certa zona cinzenta entre uma unidade em qual tier ela se encaixaria, tá? Então assim, existe também muito disso, tá? Mas o que é fato é, a gente sempre vai partir do mais generalista e mais próximo do emprego convencional, né, da força entre exércitos, da guerra convencional, para o especializado da força contra terrorismo, tá? Então você tem que no Tier 3 unidades que são mais próximas a comandos convencionais. Então você vai ter aqui unidades que normalmente elas são ainda dentro do escopo de batalhões convencionais, né? Mas que dentro desses batalhões convencionais elas são destacadas para executar certo tipo de ação mais especializada. Que é o caso, por exemplo, quando você tem um suporte de um grupo dentro de um batalhão, por exemplo, de artilharia. Onde esse grupo, dentro do batalhão de artilharia, precisa avançar na linha inimiga para poder fazer reconhecimento e poder coletar alvos, para poder os artilheiros acertarem. Fazer confirmação no caso, confirmação do alvo, né? Que é. Eu tô com a cabeça no target confirm, né? Porque é justamente você, muitas vezes, tem a informação de onde você precisa tirar, mas como é uma área onde você tem determinado tipo é, de colateral possível, como por exemplo uma usina nuclear, uma usina hidrelétrica, uma barragem hidrelétrica, muitas vezes a artilharia, por exemplo, precisa confirmar se aquilo ali realmente está ali, se a ameaça está ali. Então, quando é uma missão já planejada, seja por míssil, seja por bombardeio, qualquer coisa que o valha, é, de avião, enfim, pode haver um destacamento dentro dessas unidades para poder ir lá fazer as confirmações, tá? Então, isso é uma possibilidade de uso. Então, o Tier 3 são as forças, são os pelotões de operações especiais dentro de batalhões convencionais, tá? Quando a gente fala de força especial, aí a gente está indo para o Tier 2. Né? O Tier 2 nada mais é do que aí você vai começar com unidades que são especializadas, a ação da a ação efetiva da ação especial, por assim dizer, e essas ações elas vão girar muito na questão mesmo daquilo que é não convencional. É aí que você vai começar a ter as tomadas de ponte, né? Ou seja, é um grupo pequeno de vamos lá, 15 pessoas, que seja, que vão entrar, vão desbaratar um ninho de por exemplo, um paiol, vão explodir uma central de armamentos, uma oficina importante, uma fábrica, vão cortar comunicações, entendeu? Então, assim, quando você começa a ter ações mais específicas, mais pontuais, que vão gerar um impacto na linha inimiga, um impacto significativo, aí você começa a ter, então, as ações das forças especiais.
Lembrando, força especial é diferente de pelotão de operação especial. Força especial são aquelas forças que são designadas para tipo de ações irregulares. E aí você começa a ter treinamento de outras unidades para você poder espalhar a doutrina militar de um país dentro do outro e vice-versa. Você vai ter começa a ter mais ações de reconhecimento mais efetivas. É aí, por exemplo, que vai entrar os famigerados snipers. Normalmente os grupos de snipers eles são tier 2, porque eles têm que entrar na linha inimiga, vão permanecer ali durante muito tempo para fazer reconhecimento, ou então para poder eliminar um alvo, um general, alguma coisa assim, tá? Então, pra vocês terem uma noção do nível que a gente está falando aqui, os Navy SEALs, né? Que são, muita gente acha que é o ápice ali das forças especiais americanas, os Navy SEALs eles são considerados Tier 2, assim como, por exemplo, também os Green Berets, né? Os boinas verdes, também os famosos boinas verdes, são considerados Tier 2 dentro do cenário americano. A gente vai ver uma listinha ali daqui a pouco, vocês entenderem muito bem. E você vai ter aí o Tier 1. O Tier 1, ele selecionado normalmente dentro das próprias forças especiais do Tier 2, tá? E eles são o que a gente pode considerar das forças de elite mais específicas, mais especializadas dos Estados Unidos, né? De qualquer uma dos ramos das Forças Armadas, tá? As unidades de Tier 1, elas são direcionadas para funções muito específicas. O escopo de ação deles é muito específico. Dificilmente você vai ver um operador do Tier 1, por exemplo, fazendo uma operação de explodir ponte, de explodir refinaria, de, sei lá, fazer captura de um determinado ponto e sustentação daquele ponto, como faria um Tier 2. Normalmente os Tier 1, eles são dedicados a operações que envolvem contra-terrorismo e alvos de alto valor, que é os famosos HVT, tá? Esses alvos de alto valor são desde reféns que estão lá, por exemplo, um avião foi sequestrado e está no pátio. Normalmente quem vai fazer ação de contra-terrorismo nesse caso são operadores Tier 1. O Osama Bin Laden foi encontrado. Quem vai lá para poder fazer o resgate do Osama Bin Laden vai ser o operador de Tier 1. Por quê? Porque eles são treinados especificamente para fazer esse tipo de ação, que são ações muito mais pontuais, direcionadas e que tem a efetividade justamente no quê? No sucesso 100% da missão. Muitas vezes, o fato, por exemplo, do Bin Laden ter sido morto, né, naquela operação, talvez não fosse o que eles gostariam. Talvez o objetivo fosse trazer ele vivo. Óbvio, aconteceu ali uma coisa que ficou fora do controle deles, né? Mas muito provavelmente o objetivo é trazer ele vivo. E isso pode gerar até mesmo uma reflexão, um briefing lá, um debriefing para ver o que deu errado. Para quê? Para que, por exemplo, quando você vai tentar capturar o Maduro, você garanta que ele vá vivo. Entendeu? Então, assim, existem. O objetivo, quando a gente está falando de uma unidade de Tier 1, ele tem que ser 100%. Não pode ser 90%, 99%, 98%. Ele tem que ser sempre 100%. Por quê? Porque são as unidades mais capacitadas. Tá? E falando de Estados Unidos, a gente tem aqui, efetivamente. Deixa eu ver, peraí. A gente pode dizer que existem nesses 3 níveis algumas unidades especiais. A Força Delta ela é uma unidade de Tier 1, que é exatamente aquela que eu falei, que ela é muito especializada e ela uma unidade do Exército Americano. Isso significa que, Rodolfo, então quer dizer que a Força Delta não pode vir por barcos, como o pessoal, muita gente está dizendo, por mar. Não é bem isso, né? Obviamente, dependendo do local onde eles forem, eles podem se deslocar por barco. Mas, principalmente a partir de 2019, com o arrefecimento ali da guerra ao terror e tal,
as unidades elas voltaram a ter um aspecto um pouco mais direcionado para o ramo que elas pertencem. Então, por exemplo, as ações de terra, né, vamos dizer assim, na superfície continental, coisa assim, elas têm sido mais encabeçadas nos últimos anos pela Força Delta, pelo CAG, tá? As operações navais que envolvem assim pirataria, resgate de refém em navios e tal, elas têm sido conduzidas pelo pessoal do SEAL Team 6, né, que é o DevGru. Resgate e salvamento, como a gente viu há pouco tempo agora lá no Irã, que um caça, um A-10 foi abatido. Ali você teve efetivo do Dev Group para fazer uma operação de despistar, mas quem foi lá resgatar os caras foi o pessoal do 24º STS, que é o Tier 1 da Força Aérea para resgate, né? O SAR específico Tier 1 para poder fazer resgate, tá? E aqui também nesse quadro eu botei outras forças de outros países que também a gente pode considerar como se a gente fosse botar meio que no padrão americano, que seriam mais ou menos aí do tier 1, que seria, por exemplo, o Serhat Matkal, que é a unidade de força tier 1 do exército de Israel, que foram os responsáveis aí por muitas dessas eliminações de alvos, tanto no Irã quanto do Hezbollah, né? Principalmente na busca. O KSK da Alemanha, que foi um dos primeiros grupos antiterroristas efetivamente a serem utilizados a partir da experiência da Olimpíada de Munique, né? E você tem ali o 160 SOAR, que é um grupo de Tier 1, né? São os Night Stalkers, que é um grupo de Tier 1 do exército americano, mas que daqui a pouco eu vou falar que eles são um daqueles grupos que a gente fala que são os transversais, né? Que eles podem ser usados por outras unidades. No Tier 2 você tem os Green Beret, né, Special Force Airborne, né, que é onde surgiu a ideia de operações especiais nos Estados Unidos e que hoje se tornou uma força de Tier 2. Os próprios Navy SEALs, né? Aqui no Brasil, né, para a gente poder ter uma noção de aplicabilidade, a gente pode dizer que o Batalhão de Forças Especiais do Brasil poderia ser considerado um batalhão de Tier 2. O GRUMEC do Brasil também seria considerado um batalhão de Tier 2, apesar de ele ter uma função mais específica. Mas aí é muito mais por uma questão de capacidade, né? Questão de tecnologia e tudo mais. Não dá para você comparar a tecnologia que o GRUMEC tem com o do DevGru, por exemplo. É impossível, até é covardia isso. Os comandos portugueses também. E o SAIS e do SAS, né? O Special Air Service do Reino Unido, que é vamos dizer assim, o primeiro serviço de forças especiais do mundo a partir da era moderna, vamos dizer assim, a partir ali da Segunda Guerra Mundial, tá? Aqui no Tier 3 a gente tem o batalhão logístico do GRUMEC, por exemplo, que a gente poderia considerar. A Brigada Paraquedista do Exército Brasileiro é considerada um Tier 3, porque eles têm uma missão especial e você vê que é uma brigada, né, um contingente muito grande. O 10ª Divisão de Montanha dos Estados Unidos também é muito conhecida. O 82º também, Divisão de Paraquedistas também, é muito conhecida na comunidade de Forças Especiais, como sendo uma das primeiras unidades de Força Especial, né? O Regimento de Paraquedistas. Normalmente, quando você começa a falar de paraquedismo, aí você já começa a entrar pelo menos no Tier 3, tá? Porque são missões que envolvem um treinamento específico, ações específicas e por aí vai. Bom, muito bem. O que isso tudo significa? Passei aqui quase meia hora explicando para vocês isso tudo. Para quê? Para que vocês entendam que quando a gente está falando da Força Delta, nós estamos falando do Tier 1 do Exército Americano. Não existe no mundo hoje uma força que seja comparável, nem assim, de maneira remota, ao Special Force Detachment Operation Delta, ou seja, o Special Force Operation Detachment Delta, né, o destacamento de operações especiais Delta dos Estados Unidos, né, eles são a força de ação especial mais, vamos dizer assim, mais poderosa do mundo. Porque é lá que você tem
a experimentação de novos armamentos, a experimentação de novas estratégias, a experimentação de novos recursos, seja de informação, seja de aplicação, né? Tanto que um dos nomes do grupo é CAG, né? Pra gente até, em português é um pouco estranho, né? É o CAG, né? Que é o Grupo de Aplicação de Combate. Por que grupo de aplicação de combate? Porque as estratégias, as táticas, os recursos aplicados por essa força, é, eles têm um peso de serem literalmente experimentais, tá? Muitas ações elas são tão diversas, elas são tão evoluídas, por assim dizer, no sentido de serem aprimoradas literalmente a cada ciclo, que dificilmente você vai ter uma ação da Força Delta sendo igual a outra. Apesar deles terem doutrinas militares, apesar deles terem um comportamento assim mais padrão, mas a maneira com que ele aplica essas doutrinas é muito diversificada, porque ela é muito específica para a situação que está ocorrendo, tá? Ou seja, é quase impossível hoje, no momento atual, a Força Delta está atuando aqui no Brasil, sequer está cogitando em atuar. Por quê? Porque para isso eles já teriam que ter uma gama de informações muito maior. Eles deveriam ter ameaça efetiva muito clara aos Estados Unidos, e essa tomada de consciência ainda está acontecendo lá. O Brasil teria que ter atacado alguma coisa dos Estados Unidos, alguma coisa severa, o que não é o caso ainda, tá? Então, assim, existem muitos passos que precisam ser dados para esse tipo de unidade ser aplicada aqui no Brasil, tá? Então, assim, se tiver que ser aplicado alguma coisa agora em termos de unidades especiais, muito provavelmente que vai atuar vai ser justamente unidades, o que a gente chama de unidades transversais. Quais são essas unidades transversais? Por exemplo, como eu falei ali agora há pouco, o 160 SOAR, né? Os Night Stalkers, né? Que são uma unidade do exército americano, né? Do ramo do US Army. Eles são uma força Tier 1, que são especialistas em transporte, né? Aeromóvel em aeronaves de asa rotativa, ou seja, eles são os melhores pilotos de helicóptero do mundo. Isso não é brincadeira. Vocês procuram na internet, tem vários vídeos do 160. 160 SOAR. E vocês vão ver, cara, que os caras pegam um helicóptero e pousa ele num gelo baiano. Eu não tô brincando. Tem vídeo assim: 3, 4, 5 helicópteros tudo pousando no mesmo lugar. Entra, sai, entra, sai. Os caras, eles são assim, de outro nível. Não existe nada comparável no mundo ao 160. Mas o 160 ele não é só usado pelo exército americano ou pela Força Delta, né? Que seria. Eles podem ser utilizados por diversas outras unidades de força, tanto de Tier 1 quanto de Tier 2, dentro das Forças Armadas Americanas. Tanto que não é difícil você ver, por exemplo, o 160 atuando junto com o DEVGRU, que é da Marinha Americana, né? Que é o SEAL Team 6. Não é difícil vocês verem eles trabalham, por exemplo, com o 24º STS, que é o resgate da Força Aérea dos Estados Unidos. Então, existem muito. Eles podem atuar com diversas forças especiais, né? E normalmente eles são compartilháveis, né? O serviço deles é compartilhado, tá? Existe uma outra unidade também que é compartilhada, né? Que é até uma unidade recente que sabe-se muito pouco sobre ela ainda na comunidade de inteligência de força especial, que é a ISA, ou ISA, né? Que é a Intelligence Special Appliances, ou seja, é uma unidade. Muitos dizem que é uma unidade de Tier 1 da CIA. Eu acho que não. Eu acho que está muito mais ligada ao próprio SOCOM, né, do que provavelmente a CIA.
pela natureza de operações que elas fazem, que é uma unidade específica para coleta e difusão de informação de alto valor para o Comando Estratégico de Operações Especiais dos Estados Unidos, né? Ou seja, essa unidade, que também é uma unidade transversal, porque as informações que eles coletam, elas podem ser utilizadas por diversas forças especiais, é que caso houvesse alguma unidade dessas atuando, o que eu também acho difícil, vocês vão entender por que daqui a pouquinho, provavelmente seria ela que estaria fazendo o trabalho agora, nesse momento aqui no Brasil, nessa questão de coleta de informações, tá? E por que eu acho difícil isso? Porque, veja, galera, para que essas unidades elas tenham ação efetiva, elas precisam ter um negócio chamado orçamento, tá? Porque, literalmente, esse pessoal precisa de grana para poder operar nesse nível. E normalmente os orçamentos que são destacados para as unidades de Tier 1, principalmente, são orçamentos dedicados a serviço diplomático, a serviço de difusão cultural, coisas assim, né? E outros remanejamentos que eles fazem, mas, em suma, é preciso ter grana destacada para isso. Existe a iniciativa do Escudo das Américas, que é o combate ao narcoterrorismo no continente americano, onde os Estados Unidos ali, em parceria com diversos outros países, podem atuar nesse ponto. Até então, até onde é sabido, a ação do Escudo das Américas, apesar de não se limitar a serviço de informações, mas até pela própria natureza da coisa, eles ainda devem estar na coleta desses, vamos dizer assim, eu não vou dizer alvos, mas vamos dizer desses é porque o termo em inglês é HVT, né? Ou seja, HVT, alvos de alto valor, mas não necessariamente entendo isso como alvos para serem eliminados. Não, não. É muito mais assim, quem é quem são os cabeças, montar o castelinho lá, que você vê os baralhos, né? Que você vê muito na época da Guerra do Iraque. Tinha lá o Saddam, que era o As de espadas, aí tinha outro lá que era a Dama de Copas e por aí vai, entendeu? Então é preciso montar esse quebra-cabeça de quem é quem. E para isso você precisa de informação. O Escudo das Américas hoje está muito mais focado em colher essas informações para montar esse panorama, para que uma vez com esse panorama montado, eles possam levar ao Congresso americano para dizer, ó, esse cara fez isso, que por meio desse cara aqui, esse outro aqui é a ponte para fazer isso e tal. Monta ali o quebra-cabeça, liga ali os pontos para poder você ter. Bom, baseado nisso, nós precisamos de um orçamento para poder ter uma ação mais efetiva. Mas mesmo assim, antes de partir para a ação militar, antes disso, você tem sanções internacionais, você vai ter pressão diplomática, você vai ter proposta de ação conjunta, de difusão de informação, coleta de informações formais. Existem muitos passos que precisam ser dados antes. É só você ver como é que aconteceu na Venezuela. Todo esse processo que levou agora em janeiro a captura do Maduro, ele vai começar ainda no primeiro governo do Trump, pelo menos, tá? Então, assim, existe todo um caminho que precisa ser seguido. E, cara, assim, na boa, dificilmente a Força Delta iria entrar nesse momento enquanto você não tem caracterizado quem é quem. Guardem isso. A partir do momento em que houver acusações formais, a partir do momento em que as pessoas que são os verdadeiros cabeças forem identificados, a partir do momento em que você começar a entender como funciona a engrenagem de maneira, nem que seja ali de maneira mais formal, é aí que você pode começar a pensar, opa, já temos nomes. Se você tem nomes, você vai ter então investigação. Na investigação, aí sim, talvez se possa colocar um agente da Delta ali para poder começar a fazer coleta de informação,
de uma maneira mais formatada para o jeito que a Delta normalmente costuma trabalhar. Aí você começa a ter locais, aí você começa a poder montar maquetes de estruturas para você poder visitar, né? Aí começa algumas visitas lá, anônimas e tal, mas pelo menos aquela observação inicial de como que é a casa. Aí você vai começar a ter, de fato, ações que necessitem desse tipo de unidade. Porque até então, é, por mais que a gente que doa a gente aqui no Brasil dizer, os Estados Unidos não precisam disso agora, tá? Então, a gente sempre tem que olhar isso na perspectiva dos americanos. Os Estados Unidos agora precisam frear as ações malucas e tirânicas do Foro de São Paulo. Como eles vão fazer isso? É preciso ter uma progressão. Como é que se dá essa progressão? Primeiro, no campo diplomático, depois no campo financeiro, identificando quais são as empresas que estão ligadas a esses grupos, para poder bloquear elas no mercado internacional. E logo depois, quando você começa a ter nomes e de maneira muito bem fundamentada, aí que você começa a falar de operações. Até lá, vamos ficar na torcida aí, né? Que Deus faça justiça, que essas pessoas paguem pelos crimes que elas cometeram, né? De mergulhar não só o Brasil, mas como toda a América Latina nesse mar de corrupção, nesse mar de destruição civilizacional que a gente vê por aí, mas que a gente seja lúcido, tá? A gente precisa ser lúcido para não cair nesse tic-tac de que a Força Delta vai vir helicóptero, vai vir... Gente, calma, não funciona assim, tá? Comece a pensar nisso a partir do momento que você começa a ver os pessoal do Night Stalker na redondeza. Aí que você tem que começar a se preocupar. Até lá, muita água vai rolar embaixo da ponte ainda pra gente pensar na efetividade de uma ação, seja da Força Delta, do DevGru, do 75 Regimento Ranger ou qualquer outra unidade, seja de Tier 1, Tier 2 aqui no Brasil, tá bom? É isso aí, muito obrigado a todos. Deus abençoe você. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, @rloreta_ no Twitter. Aqui tem o canal Cultura Gamer BR, né? Muito obrigado a você e até o próximo vídeo.